Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Geridiana e vamos para mais uma videoaula de matemática da turma de 8º e 9º ano da EJA. E nosso tema de hoje, nosso assunto é proporcionalidade, né? Que palavra enorme, né? Mas não se assuste, né? Só pelo nome que vai ser fácil de vocês aprenderem, né? Então, primeiramente vamos definir aqui proporcionalidade. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos para as grandezas diretamente proporcionais. Então, são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Então, veja que essa daqui é uma variação, né? Se há uma variação numa, vai ter que ter a variação na outra. Se uma dobrar, a outra vai ter que dobrar também. Por isso que elas são classificadas como grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver o exemplo aqui. Se 1 litro de gasolina custa R$5, o preço de 4 litros de gasolina custará 20. Isso é óbvio, né? Então, observe que se dobrarmos a quantidade de combustível, o valor pago também dobrará. Aqui no caso não foi apenas dobrado, foi quadriplicado, né? Foi 4. Se a quantidade de combustível diminuir pela metade, o valor pago também diminuirá pela metade e assim por diante. Veja aqui essa tabelinha, né? Então, fazendo a representação do que temos no enunciado. É a quantidade de gasolina e o valor pago. Se 1 litro de gasolina custa R$5, 4 litros custará R$20. Então, já vão fazendo aí a relação que se aumentou a quantidade de litros de gasolina, aumentará o valor pago. Então, por isso que é um exemplo de grandeza diretamente proporcional, porque quando um aumenta, a outra aumentará também. Vamos ver aqui um exemplo de como calcular uma grandeza desse tipo, né? Então, nós temos aqui, corri 100 km em 5 horas. Em quanto tempo farei 160 km? Então, ao ler o enunciado do problema, você vai primeiramente identificar os termos que irão ser trabalhados de valor, no caso aqui é quilômetros e horas, né, referente a tempo. Então, se em 100 km uma pessoa correu 5 horas, se ela aumentar para 160 km, na lógica já aumentará a quantidade de horas, não é isso? Então, vá fazendo a relação para saber a identificação se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional. Então, como calcular esse valorzinho, né, aí de x? Como vamos saber em quantas horas essa pessoa correrá 160 km? Então, vamos usar esse famoso cálculo aqui de expressão, né? Você irá fazer a multiplicação em x de 100 vezes x, né, de forma cruzada, certo? 100 vezes x e 160 vezes 5, né? Então, 100 vezes x vai dar 100x, 160 vezes 5, 800. Aí abaixo você vai descer a variável x, que vai ser igual. Você põe 800 dividido por 100. Então, x vai ser igual a 8. Então, descobrimos que para essa pessoa percorrer 160 km, será em quantas horas? Em 8 horas. Então, vamos para as grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas. Olha só, que já vai falando de inversas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3.
e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois aumentando a velocidade o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Então aí já é um exemplo bem prático do dia a dia, né? Se você aumenta a velocidade, com certeza você vai diminuir o tempo que chegará a determinado percurso. E se você aumentar, você diminuirá o tempo. Vamos ver o exemplo aqui. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente entre uma gincana escolar. Analisando a tabela, você pode notar aqui se o número de alunos vencedores e o número de livros distribuídos, que é a quantidade 48, né? Se apenas um aluno tivesse ganhado, seria o total só para ele. Mas se 2 alunos forem vencedores, será dividido, né? Para os 2, que dará 24. Mas se o número de alunos for 4, vai ter que dividir os 48 por 4, que vai dar 12. E se for 6, dará apenas 8. Então já vão fazendo aí a relação. Quando aumentamos o número de alunos, será diminuído o número de livros, porque você irá dividir pela quantidade maior de pessoas. Então por isso que ela é inversamente proporcional. Quando aumenta uma, diminui a outra. Já o outro exemplo, quando aumenta uma, a outra também aumentará, né? Então vamos continuar aqui com mais um exemplo, que já é o cálculozinho, né? Como você faz para resolver uma situação, um problema que envolve um cálculo de grandeza inversamente proporcional. 8 pedreiros fazem um muro em 32 horas. Quanto tempo levará 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Então, ao ler o enunciado do problema, você tem que primeiro identificar os indivíduos que vai ser calculado. No caso aí, eu estou falando como indivíduo pedreiros e o tempo que será as horas. Então, se 8 pedreiros constroem um muro em 72 horas, 6 pedreiros construirá em quantas horas? Já podemos observar que, se diminuir o número de pedreiros, irá aumentar o número de horas. Então vamos lá para o nosso cálculozinho, né? Tem só uma observação aí. Alguns professores e alguns livros, nas grandezas inversamente proporcionais, invertem o valor x de 72, né? X fica em cima e 72 embaixo. Mas não é necessário fazer isso não, é apenas você multiplicando diretamente 6 vezes x. Aqui, né? Alguns mostram isso aqui inversamente, né? Mesmo depois de montar o cálculo, inverte x e 72 para fazer o cálculo cruzado. Mas não se faz necessário. Se você multiplicar 6 vezes x e 8 vezes 72, vai obter o mesmo resultado de forma correta. Então, 6 vezes x, 6x, igual a 8 vezes 72, que dá 576. Então, evidenciamos o x, descemos, x igual. Pegamos o 576 e dividimos pelo 6, né? Que está ao lado do x, que vai dar igual, x igual a 96. Então, observe que de 72 horas, né? Com 8 pedreiros, com 6, eles vão realizar em 96 horas. Então, vamos para a atividade. Em cada item, classifique as grandezas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, nesses 2 primeiros exemplos, vocês não irão calcular. Eu quero que apenas vocês identifiquem qual dessas grandezas é diretamente proporcional e qual é inversamente. Na questão A, para lavar o telhado de uma casa, 3 pessoas precisam de 6 horas e 9 pessoas precisam de 2 horas. Então, observe aí, né? Se 3 pessoas levou 6 horas, 9 pessoas com certeza levará menos horas, né? Vai ser direto ou inversamente proporcional. Na B, um carro gasta 1 litro de gasolina para percorrer 15 km e 4 litros para percorrer 60 km.
Então vamos observar aí a tabela. Se com 1 litro ele percorre 15, com 4 litros, com certeza ele irá uma distância maior, né? Percorrerá mais. Então vai apenas identificar qual delas é diretamente e qual delas é inversamente. Questão 2. Então aqui nós temos duas situações problemas que vocês irão realizar, primeiramente fazendo a identificação, né? E fazendo a tabelinha e vão fazer aquele cálculozinho, né? Que eu mostrei nos exemplos anteriores. Vou ler para vocês. Para encher um tanque, uma torneira leva 9 horas. Quantas horas são necessárias para encher esse tanque com 3 torneiras da mesma medida de vazão? Então vocês, ao ler, já vão tendo atenção que aí fala de quê? Da quantidade de torneiras e de horas, né? Para vocês ir montando a tabelinha. E veja aí a relação, né? Se uma torneira leva 9 horas, 3 torneiras levará quantas horas? Aí vocês vão identificar se vai ser uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente, para poder realizar o cálculozinho. E o 3, um automóvel com velocidade média de 100 km por hora percorre a distância entre duas cidades em 45 minutos. Em quantos minutos um ônibus percorre essa mesma distância com velocidade média de 50 km por hora? Então é isso, alunos. Espero que vocês tenham compreendido, né? Quem não compreendeu pode me chamar no privado, qualquer dúvida. E até a próxima aula.